Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que ainda é muito polêmico, muitas pessoas não sabem como lidar com isso, que é exatamente a questão da educação que a gente dá para os nossos filhos. Tá? Então, eu queria falar um pouquinho sobre algumas diferenças, né? Então, por exemplo, uma coisa é você educar, outra coisa é você ser permissivo. Então, o que é ser permissivo? É você deixar, né, a criança ou até o adolescente fazer o que quer. E ele precisa ter limites. Ele precisa descobrir quais são os limites. Então, tem muitas pessoas que falam assim: "Ah, Fábio, mas eu não vou bater no meu filho, não sei o que". Não estou dizendo que vai bater, não precisa bater. Essa é a grande diferença. Não, você não precisa bater. Bater, eu acho que é uma coisa que não sei se é necessário em algum momento. Se você souber como educar, souber mostrar, né, os parâmetros de cada situação, o nível de gravidade e intensidade de cada situação, você não precisa bater. Ok, gente? Então, por que eu falo isso? Eu já vi exemplos, assim, na rua, né, em alguns locais, até com conhecidos, que a criança tinha uns 3 anos, mais ou menos, e ela fazia o que queria. Ela gritava no meio da... Tava numa reunião lá, as pessoas em silêncio, ouvindo, né, a palestra, e a criança gritando. E os pais ficavam assim: "Não, meu filho, peraí. Não, fica quietinho". E não sei o que, tá gritando. Por quê? Porque ele está testando. Ele quer saber os parâmetros que ele precisa ter. Então a criança, né, até uma certa idade, ela está descobrindo o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer em tal local. Então você tem que saber medir. E eu fiquei chocado, assim, eu confesso que eu fiquei chocado com a situação, porque chegou um momento que o garoto deu um tapa na cara da mãe. E a mãe: "Não, não pode fazer isso". Eu teria tirado ele do local, teria dado um esporro fenomenal, para ele poder saber quais são os limites que ele deve ter consciência. Da mesma forma que a mãe que grita, o pai que grita o tempo todo com o filho, qualquer momento, também não vai dar jeito, gente. Tá? Por quê? Porque a criança não sabe o limite dela. Ela não sabe quando que ela tem que ser quando é que ela vai ter que ter um certo comportamento em tal local e em outro tipo de comportamento. Por mais que a gente queira: não quero deixar meu filho preso a regras sociais, mas isso é parte da construção da personalidade dele. Ele tem que saber. Ele vive em sociedade. Ele tem que saber os limites do que ele pode fazer, do que ele não pode. E quem é que vai dar esses limites e mostrar para ele? São os pais, ou a pessoa que educa eles, tá? Então não importa quem é, pode ser qualquer outra pessoa que eduque. Não precisa ser exatamente pai e mãe. Mas se essa criança ou se esse adolescente não sabe o limite, ele vai fazer coisas que vai testar para saber. Por exemplo, muitas vezes, eu mesmo, quando era criança, minha mãe falou isso, eu morri de rir. Eu tinha mania de ficar com o dedo na tomada, aí minha mãe botava protetor. Aí chegou um momento que eu aprendi a tirar o protetor e ficava tentando botar o dedo na tomada. Aí ela falou: "Não faz isso, não faz isso, vai se machucar". E teve umas 2 vezes que não teve jeito. Ela se distraiu por um momento, eu fui lá e tirei o protetor e enfiei o dedo na tomada, tomei um choque. E chorei. O que aconteceu? Chegou um momento que eu vi que não podia botar o dedo na tomada. Então muitas vezes a gente não pode tirar da criança ou do adolescente a oportunidade de vivenciar aquela experiência. Muitas vezes os pais querem evitar, né, que a criança sofra, e aí tudo é muito complexo. Não, a criança não pode acontecer isso com ela, vamos evitar isso, vamos evitar aquilo, como uma forma de evitar o sofrimento. Mas não há como evitar o sofrimento. O sofrimento é uma coisa que todos nós vamos passar em algum momento. Então, assim, sofrimento sempre vai ocorrer, dor vai ocorrer, machucados vão acontecer. A diferença é que não é você querer evitar que a criança ou adolescente
Não passem por essa situação. E sim, você está ali presente, apoiando ela, né? Mostrando para ela que é parte do processo de aprendizagem, é parte da vida, né? Não quer dizer também que você vai ficar, tem que sofrer. Não, não é isso. Mas no momento que a criança sofrer alguma coisa, cair, uma queda, coisa assim, você tem que mostrar para ela que isso é um processo natural, que isso é uma coisa natural, que todos nós passamos. Senão ela se torna uma criança que futuramente vai ter muitos problemas. Vai ter problema de autoestima, vai ter problema de resistência, né, à dor. Vai ter muita dificuldade de encarar certos problemas, certas situações de conflito. Então é importante sim que você mostre para a criança que vai existir dor, vai existir sofrimento, vai existir machucados, vai existir tudo isso. Mas que você está ali para ajudar ela. E que aquilo ali é uma coisa temporária que passa. Como muitas coisas na vida passam, não é verdade? Então, isso aqui é muito importante. Ok, gente? Eu tenho visto isso, assim, algo que me preocupa muito. As crianças com muita dificuldade, os pais são extremamente permissivos com a questão da alimentação, né? Deixa a criança comer o que quer o tempo todo, fazer o que quer, dormir a hora que quer. E eu acho que a gente tem que impor certos limites, porque a criança não sabe, né? Ela não sabe de certas coisas, ela está aprendendo. Nós somos adultos, não sabemos, não é verdade? Precisa muitas vezes de pessoas que nos auxiliem, ou até mesmo uma situação na vida que possa dar aquela pancada que você possa voltar para o lugar. Imagina uma criança, imagina um adolescente. Então a gente tem que orientar eles da melhor forma possível, mas sem ser permissivo. Saber a dosagem. Da mesma forma também ao contrário, não é tirar tudo da criança, a criança só pode comer coisa saudável o tempo todo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso, tem que ser vegetariano, tem que ser aquilo, ou tem que comer carne. Não, também não concordo, acho que isso também é demais para a criança, porque ela tem os gostos dela. Você tem que ir dosando o equilíbrio ali, entre descobrir o que ela gosta e o que naquele momento é aceitável. Ela comeu um cachorro quente, comeu 2. Quer 3, 4? Não. Acabou. Para ela poder ter o limite, ela saber o que é bom para ela e o que não é. Ok, gente? Então é isso. Então, resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho visto isso com muita força, né, atualmente. E é uma situação que a gente tem que tentar entender melhor. E quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, quiser, né, sobre esse assunto, você pode entrar em contato comigo por e-mail. Não se esqueça aqui, ó, de se inscrever no meu canal, dar um like aqui no vídeo, tá bom, gente? Ok? Vocês vão receber atualizações. Então é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.